Galerinha do meu coração! Hoje a gente vai conversar sobre urbanização brasileira. Pois é, a urbanização ela é um processo de transformação de um lugar em uma cidade. E a gente vai falar sobre esse processo aqui no Brasil. Primeira coisa, os brasileiros adoram morar em uma cidade, né? Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque a maior parte dos brasileiros vivem em cidades. E apesar do Brasil ser muito grande, ter dimensões continentais, os brasileiros estão sempre ali acumulados nessa área urbana, tá bom? Mas isso tem um porquê, tem um motivo, tem todo um processo histórico que eu quero trabalhar com vocês. E quando a gente vai falar sobre esse assunto no Brasil, a gente precisa citar algumas questões, né, que fazem parte desse processo e também uma temporalidade. Vamos falar aí da década de 30, 40, 50 e 60. Da década de 30 à década de 60, o Brasil ele foi se urbanizando porque ele também foi se industrializando. Então, o processo de industrialização brasileira, ele vai atrair a urbanização brasileira. Por quê? Porque a urbanização, ela vai estruturar tudo que a indústria precisa. A industrialização muda a sociedade, né? Não só do Brasil, mas de todos os lugares. Faz com que essa sociedade trabalhe na indústria, pense de acordo com o pensamento industrial, né? Consumir, ser mais moderno, ter tecnologia. E a cidade, ela vem para quê? Para acompanhar essas transformações. Então, a urbanização, ela surge como um processo base para a industrialização. E ela começa no Brasil, olha, muito atrasada. A urbanização brasileira é muito recente. A gente vai falar, né, de um alavancamento, de um aceleramento aí dessa urbanização a partir de 1960. Mas de 1930 a 1960 já existia ali a construção de pequenos núcleos urbanos. E aonde esses núcleos urbanos se iniciaram? Foi no Sudeste brasileiro, principalmente no estado de São Paulo. E isso, o professor de História de vocês deve, inclusive, estar falando sobre isso com vocês. Por isso que vocês estão tendo essa matéria em Geografia, tá? Então é importante vocês casarem. Juntar aí, ó, importante vocês casarem, não, agora não, vocês estão muito novinhos. É importante vocês juntarem essa visão da história, essa visão da geografia sobre a questão da urbanização brasileira, tudo bem? Então, quando a gente vai falar da urbanização do Brasil, a gente também vai citar essas questões do campo, do espaço rural. Por quê? Eu não falei da industrialização? Eu não falei que a urbanização ela é a base da industrialização? Pois é, a industrialização no Brasil, ela começa lá no campo, ela começa lá no espaço rural, tá? E o espaço rural, quando ele vai se modernizando, ele vai gerando muitos impactos. Ele vai gerando, por exemplo, o desemprego estrutural. O que seria isso? Quando o agricultor ou o trabalhador, né, perde ali o seu ofício, a sua função para a máquina. Como o campo se modernizou, se industrializou, a máquina chegou ali no espaço da produção agrícola e o agricultor perdeu o seu emprego, né? Perdeu a sua função lá na colheita. Na colheita eles continuam, né? A colheita até hoje tem a necessidade ali do agricultor, mas ele perdeu ali a sua função no plantio, no cuidado, né, daquela cultura agrícola. E, simultâneo a esse processo, o que estava acontecendo nas cidades? As cidades estavam se urbanizando cada vez mais, se industrializando também. Então, essas pessoas pensaram assim, poxa, perdi meu emprego aqui no campo, mas eu posso ir para a cidade e tentar novas oportunidades. Agora, ó, pensa aqui comigo. Essas pessoas vieram para as cidades desempregadas, esperançosas de melhorar a vida delas, para trabalhar em funções que elas nunca haviam trabalhado. Muitos trouxeram famílias, né? Filho, mulher, esposo, mas tinham pessoas que deixaram mãe, pai, outros familiares que poderiam ali auxiliar na hora da dificuldade. Então essas pessoas vinham para as cidades sem ninguém, né? Sem essa corrente de afeto toda, trazendo família, necessitando de trabalho.
E quando essas pessoas chegavam nas cidades, elas não conseguiam as melhores oportunidades da vida que elas tanto almejavam. Elas conseguiam o quê? Empregos terceirizados, empregos informais, empregos onde eles recebiam muito pouco, eram muito explorados. E esses empregos não eram inicialmente assim com todos os direitos trabalhistas respeitados. Então muitos tinham que tirar a passagem do próprio bolso. E morar na cidade, vocês sabem, é muito caro. Então essas pessoas moravam aonde? Em bairros distantes. Se é distante do meu trabalho, ó, a passagem é muito mais cara. Então eles tiravam a passagem do próprio bolso. Com o tempo, essas pessoas foram criando aí uma estratégia de vida e começaram a ocupar as favelas, que são próximas ali ou dentro das cidades e sempre pertinho do trabalho delas. Então já vai alavancando aí esse processo de favelização, essa ocupação irregular, que muitas das vezes é uma ocupação insegura para a vida daquela pessoa, casas que são feitas por essas próprias pessoas, muitas das vezes em péssimas condições, em áreas de risco, de deslizamento de massa, né, de problemas ali seríssimos, que pode, inclusive, esse deslizamento de massa, tirar a vida dessas pessoas, né? Vocês sabem que pessoas que são vítimas desses desastres naturais perdem a vida, muitas das vezes perdem suas coisinhas, né, e ficam na pior. Então, isso são questões que a gente vai trabalhando aqui, nesse caso todo da urbanização, tá bom? Então, outra coisa que eu quero falar com vocês é da rede urbana. O que é rede urbana? É a relação de atração entre as cidades. As cidades se precisam, as cidades estão o tempo todo ali se relacionando. Então, essa relação entre as cidades é a rede urbana. E às vezes as cidades elas se relacionam tanto, né? Por exemplo, uma cidade pequena que não tem escola adequada ali, uma escola técnica, por exemplo, que não vai ter ali um hospital especializado, uma delegacia, e aí esses moradores da cidade pequena vão para cidades maiores, que tem tudo isso. Então você percebe que existe uma migração dessas pessoas da cidadezinha para a cidade maior. E às vezes essas pessoas fazem essa migração cotidiana, que é uma migração pendular. Por quê? Porque trabalha nessa cidade grande e mora na cidade pequena. Estuda na cidade grande e mora na cidade pequena. E aí, conforme o tempo, essa relação entre as cidades vai fazendo com que exista uma expansão urbana, tá? E você olha assim para essas duas cidades e pensa, nossa, não sei onde uma começou e onde outra terminou. São duas cidades, eu sei. Mas é tanta urbanização, é tanto comércio, é tanta residência, é tanta avenida, rodovias interligando uma na outra, comprovando essa relação uma com a outra, que a gente percebe ali que existe o quê? Uma conurbação. A conurbação é quando essa relação, essa rede urbana, ela é tanta, que você não sabe onde uma cidade começa e onde outra termina. Conversando aqui sobre rede urbana, eu me lembrei sobre a hierarquia urbana. O que seria a hierarquia urbana? Seria essa ordem de relação entre as cidades. Vai existir uma relação, acabei de explicar isso em rede urbana, mas às vezes essa relação, ela tem ali uma subordinação, né? Na maioria das vezes tem, né? Às vezes não, sempre tem. Sempre tem uma cidade que é maior do que a outra, que tem coisas que na outra não tem, que faz com que as pessoas tenham necessidade de ir até ela. Exemplo aqui pra gente, a capital do Rio de Janeiro. Ela tem uma importância primordial na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Ela é o centro dessa região metropolitana, né? A capital do Rio. As outras cidades fazem parte dessa região metropolitana, tem urbanização, são cidades importantes também? São, mas dentro de uma lógica de hierarquia, a capital do Rio de Janeiro, ela tem um papel de importância ainda maior, tá bom? Então, hierarquia urbana é isso, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre metrópole. O que é metrópole? É quando uma cidade cresce tanto, se urbaniza tanto, ela acaba tendo aí uma importância tão grande entre outras cidades, ela se relaciona com tantas cidades, que a gente chama ela de uma metrópole, tá?
Essa metrópole, quando ela se junta com outras metrópoles, ela cria o quê? Uma região metropolitana, tá? Outra questão também que a gente pode comentar aqui é que o Brasil ele tem mais de 60 regiões metropolitanas. É região metropolitana que não acaba mais, né? E para fechar a nossa aula, vamos falar sobre os problemas da cidade. Aula que não acaba mais agora. Falar de problema de cidade vai ficar aqui até amanhã, né? O primeiro problema, gente, o problema que mais incomoda é a violência, né? O medo que a gente tem de estar na cidade, de ser assaltado, né? E quando você é mulher, você não tem medo só de ser assaltado, não. É assédio, é o risco de uma violência sexual, né? A tensão que a mulher sente é diferente. Quando você é deficiente, é o risco de você cair a qualquer momento, porque a cidade ela não vai ser ali adequada para o deficiente passar com a cadeira de rodas, passar com a muleta, aquela coisa toda. Se o deficiente quer pegar um ônibus, passa por um constrangimento danado. Às vezes o ônibus não tem, né, o elevador para ele subir. Às vezes esse elevador tá enferrujado, tá ruim, aquela pessoa passa por um constrangimento. Tem gente que não entende, né, que o ônibus tem que parar, o motorista desce, vai botar a pessoa no elevador, vai subir. Quando amarrar a pessoa ali direitinho no cinto de segurança, o motorista vai andar. E a galera não entende por quê. Primeiro, porque não tem consciência, né, que tem que ter solidariedade com as pessoas. Segundo, que o ritmo de vida da cidade, ó, é frenético, igual eu dando aula, tá? Super agitada. O ritmo de vida da cidade é acelerado. As pessoas sempre têm o que fazer, né? Eu tô saindo de lugar, vou pro outro, aquela correria toda. É um ritmo acelerado. Então, quando esse tipo de coisa acontece, às vezes as pessoas, né, não querem muito entender, não querem muito ser ali solidárias umas às outras. Outra questão que a gente pode trabalhar aqui também é a questão do desemprego, a questão da exclusão social. A gente sabe que existe uma desigualdade muito grande na cidade. Você olha para a cidade, você vê pessoas consumindo muito, você vê pessoas que não consomem nem tem nem o que comer, né? Que moram na rua. Então você vê aí pessoas pedindo esmola, você vê que existe uma desigualdade muito grande. Você vê pessoas trabalhando, você vê pessoas desempregadas, né? Outra questão também é a poluição atmosférica, que tem a emissão desses gases poluentes, né, dos carros, gases poluentes também que saem ali da atividade industrial, a poluição visual, é muita propaganda, é muito outdoor, então os arranha-céus, né, que são os prédios maiores, você olha assim, é difícil você ver um céu azul na cidade, né, muita poluição visual. E tem também a poluição auditiva, né? Peraí. Chip da Claro, da Vivo, da TIM, da Oi! É uma confusão danada, né? Tu tá na cidade, é aquela confusão ali, né? Auditiva o tempo todo. Bom, outra questão também que a gente pode comentar é a produção de lixo. Muitas pessoas no mesmo espaço gera o quê? Produção de muito lixo. Às vezes a prefeitura não dá conta de destinar esse lixo, né, a um lugar adequado, o lugar fica sujo. Tem gente que joga lixo na rua. Esse lixo acaba entupindo os bueiros, que gera enchente, alagamentos. Não falei para vocês que a aula estava acabando e que quando eu começasse a falar de problema eu ia ficar aqui até amanhã? Vocês estão entendendo agora o que eu quis dizer, né? Então, exatamente isso. Vamos lá, vamos ao problema 53º, né? Vamos falar aí de mais problema da cidade. Já fica aqui até amanhã, meu povo. É problema que não acaba mais, né? Deslizamento de massa também tem nas cidades por conta dessas ocupações irregulares, processo de favelização, né? É o governo que não se preocupa em melhorar a cidade, e isso nas cidades subdesenvolvidas. E aí, ó, se eu tô falando de Brasil, eu tô falando de cidades que enfrentam esses problemas, tá? Exceto, né, a maravilhosa Curitiba, que é a cidade aí do Brasil que é referência em qualidade de vida, né? Uma cidade verde, uma cidade ecológica, uma cidade que as pessoas são, né, pessoas educadas, pessoas que não jogam lixo na rua, pessoas solidárias, né? Tem muitos parques, mais de 30 parques
em Curitiba, né? Brasília também é uma cidade planejada, tem muita desigualdade, não foi uma cidade feita para pessoas, uma cidade feita para carros, mas é uma cidade ali que não tem tantos problemas como estes que eu estou aqui apontando para vocês, mas tem seus problemas também, é uma cidade que também tem desigualdade, mas Curitiba, ó, Curitiba é muito legal, dá uma pesquisada aí sobre Curitiba. Então, acabou a aula, copiem o quadro, que eu vou deixar as fotos aí no final do vídeo para vocês, copiem a matéria direitinho e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Ó, beijo, tchau, tchau!